continuação, filhas da história. E aí falei isso pra ele, saí andando. E ele veio atrás, tipo, eu não vou deixar você, eu não vou desistir de você, eu não quero ficar com ela, por favor, me entende. Ela que ficou comigo quando eu tava... não que eu deva alguma coisa pra ela, mas aí eu fico meio assim de terminar com ela, mas eu não quero mais. Sabe quando a pessoa tá confusa, a pessoa tá em dúvida? E eu só não respondia, saí andando, tipo, ignorando ele, saí descendo o morro, ignorando total, e ele falando, e eu ignorando. Até que chegou uma hora que a Camila, tipo, surtou, a Camila gritou com ele assim, meu, sai daqui, garoto! Você é insuportável, deixa minha amiga em paz, você não tá vendo que ela tá chorando, que ela tá mal, porque, gente, eu tava chorando real. Aí ele, mas eu só quero ajudar. Que ajudar? Você só tá atrapalhando. Deixa ela, que saco. Aí ele pegou, tipo, se tocou do que ele tava fazendo e saiu com a moto. Gente, quando ele saiu, eu sentei no chão pra chorar. Porque eu tava muito mal com tudo que tinha acontecido. Eu não tinha raciocinado ainda nada, meu corpo doendo, eu machucada, eu chorando. Aí eu sentei assim numa calçada e desabei, cara. Tive uma ansiedade. Eu comecei a chorar muito. Lembrando de tudo que aquelas meninas me falou, porque elas, tipo, me humilharam. Fiquei muito mal e de saber que a Larissa tava grávida. Cara, fiquei muito mal. Tipo, muito mal mesmo. Não sei o motivo, sabe? Porque eu tava tão apaixonada nele, enfim. E também o porquê que ele tava assim atrás de mim, sabe? Tipo, por que ele também tava insistindo, enfim, queria ficar comigo, ou se ele tava me iludindo, enfim. Tava confusa, pensando em tudo. E aí, pensando, fiquei lá sentada na calçada chorando, e a Camila e a minha irmã, tipo, me abraçando e tal, e conversando comigo. E aí a Camila falou, ai, dorme na minha casa hoje, que não sei o que, não vai pra sua casa não. Aí eu, não, eu quero ir pra casa, eu quero ficar sozinha. Aí a Camila, então eu vou dormir na sua casa. Aí decidiu que ia dormir na minha casa, aí a gente foi todo mundo pra casa, a gente chegou, tipo, a minha mãe já tava dormindo. Aí tinha o quarto da minha irmã, né? Aí elas dormiram juntas no quarto. E eu pedi pra ficar sozinha, fiquei sozinha, gente, chorei a noite toda. Desliguei o meu celular, porque eu pensei, se ele me ligar, desliguei o meu celular. Quando foi no outro dia que eu acordei, a primeira coisa que eu fiz foi, tipo, ligar meu celular. Quando eu liguei, tinha, tipo, 40 chamadas perdidas de número desconhecido. E eu sabia que era ele, né? E também do número do amigo dele, que eu tinha bloqueado no WhatsApp. Esse amigo dele também tinha me ligado, que era o mesmo amigo dele que tipo, apaziguou a briga, sabe? Dando lá o alto. Enfim. E aí, tipo, mais de 40 chamadas perdidas. E eu não atendi. E meu celular tava desligado e também não retornei. Ignorei, gente. Ignorei total. Aí levantei. Fui no quarto das meninas. Elas já estavam levantadas. Já tinham, tipo, tomado banho, tomado café da manhã com a minha mãe e tal. Aí elas falaram que minha mãe perguntou de mim. Aí eu falei, cara, o que eu vou falar pra ela? Eu tô toda machucada, tipo, eu tava com marca, sabe, da briga. Aí eu falei, o que eu vou falar pra ela? Eu tô toda machucada. Aí a minha irmã falou, cara, eu fosse você, falava a verdade. A mãe vai brigar, vai, mas eu fosse você, contava toda a verdade. Eu falei, não, eu não vou contar, não vou falar. Aí ela, cara, se você não falar, a mãe vai ficar sabendo pela boca dos outros, vai ser pior, eu te ajudo a contar, enfim. E aí, gente, falei pra minha irmã chamar minha mãe no quarto, que eu ia contar. E aí minha mãe veio, aí minha mãe já tomou um susto, tipo, gente, minha cara tava machucada, real, assim. Aí minha mãe tomou um susto, ai meu Deus, o que aconteceu? Aí eu comecei a contar pra ela, falei, mãe, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E comecei a contar tudo pra ela, e ela, tipo, desesperada ouvindo, só que começou a ficar, tipo, muito brava, né, gente? Por eu ter enganado ela, praticamente, tipo, pra fazer tudo isso. Porque eu contei pra ela do dia que eu conheci ele, do dia que eu fui na Letícia, e que eu levei minha irmã pro baile. Aí ela falou que eu era uma má influência, que ela queria que a minha irmã fosse embora no outro dia, que ela não queria que a minha irmã
fizesse a mesma coisa e que eu ia atrás de uma faculdade também, porque eu também ia começar a estudar em outro lugar. Aí eu trabalho o dobro, eu pago lugar pra você ficar, mas você vai sair daqui. Tipo assim, a minha mãe ficou muito brava, mas no fim ela queria meu bem, sabe? Então, tipo, ela meio que achou uma solução pra mim sair daquele problema que eu tava passando, tipo, com medo de eu me envolver mais com ele ou dele vir atrás de mim ou da mulher dele. A minha mãe deu essa opção também, tipo, se a mulher dele vem atrás, vem na nossa casa, que não sei o que, enfim, minha mãe bem medrosa, né, gente? E aí ela pegou, isso que eu não contei, gente, que ele era envolvido, tá? Não contei, eu só contei que ele era da favela mesmo, mas não contei isso não. Mas mesmo assim, né, só por ser da favela ela já ficou morrendo de medo. Enfim. Nossa, eu pranchei meu cabelo aqui na minha cara. Deixa eu pranchar direito. Acho que agora foi. Continuação, filhas da história. E aí, gente, minha irmã foi embora no outro dia. Nesse dia ela ficou comigo, a Camila depois foi pra casa dela. A gente conversou sobre tudo que aconteceu e tal. Minha irmã foi embora no outro dia, eu fui trabalhar. A minha mãe tava meio que sem falar comigo e tudo bem, eu entendia. Ela tava no direito dela e tava certa. E aí minha irmã foi embora, a Camila, tipo, tinha os trabalhos dela também, e eu fui pro trabalho. E aí quando eu cheguei, quem tava na porta da minha casa? Pois é, ele. Olhei assim, sabe, tipo, de longe, já enxerguei ele tava de moto. Aí eu atravessando a rua e ele, tipo, me chamando, Vitória, eu vim conversar com você, Vitória, fala comigo, por favor, vamos conversar, você não me atende, você não fala comigo, que não sei o que. Entrei em casa, fechei o portão e nem olhei na cara dele, e aí comecei a chorar, gente, sabe quando tu fecha o portão e tu fica assim, aí comecei a chorar. Aí enxuguei as lágrimas antes, porque tem o portão da garagem e depois eu entrei em casa. E o portão da garagem é tudo fechado. Aí entrei em casa, aí tipo, falei com a minha mãe, mas minha mãe nem tchum, porque tava sem falar comigo. E o meu pai não sabia, tá, gente? Minha mãe não conta pro meu pai, não. E aí fui pro quarto e chorei. E aí ele começou a me ligar de novo em número desconhecido, me ligar. E tipo, número desconhecido não tem como tu bloquear o número. Entendeu? Não tem um número pra você bloquear. E aí eu falei, cara, eu vou trocar de número. Aí mandei mensagem pra minha irmã, falando que ele tava na frente de casa e tal. Aí minha irmã, meu Deus, minha irmã assustada do jeito que é. Contei pra Camila, a Camila só falou, ignora, você fez certo, finge que você não tá vendo ele. Aí eu falei pra Camila, eu tô muito mal, tô chorando. A Camila perguntou se queria que fosse lá e tal, mas eu falei que não precisava. E aí, gente, passou uns 4 dias, eu acho que era tipo numa quinta-feira, passou uns 3 dias. Eu tava vindo do serviço, desci no ponto de ônibus. Aí vindo, ele passa de moto com a Larissa. Indo. Provavelmente ele deixou a Larissa em algum lugar, tipo, muito rápido. Deu a volta e voltou, só que a avenida era tipo uma avenida indo, e aí do outro lado lá era tipo vindo. Quando eu vi que ele tava voltando sozinho, eu fui pro outro lado da rua. Aí tipo, ele deu a volta, veio pra esse lado, eu atravessei pro outro. Aí ele passou reto. Aí acho que ele desistiu, se tocou e foi. Aí, beleza, contei pras meninas e tal. Quando foi no sábado, Camila me chamou pra sair, eu falei, impossível, minha mãe não vai deixar, esquece, vou ficar em casa mesmo de boa. Meu celular tocando, aí era umas 4 horas da tarde, tocando, aí eu falei assim pra minha mãe, eu posso ir, sabe essas barraquinhas que vende, essas bancas de jornal? Falei, mãe, posso ir comprar um chip pra mim? Porque o meu não tá funcionando e tal, quero um chip novo. Aí minha mãe, tá bom, vai. Aí fui, gente. Aí, tipo, com 5 minutos que eu tinha saído de casa, quem vem? Daniel. Vem de moto, a mesma avenida, porque, tipo, eu morava
na ponta da favela. Aí, tipo, eu saía da favela, tinha uma avenida já. Aí, na mesma avenida que, tipo, vendia um monte de coisa, sabe? Tinha mercado, várias coisas. A gente comprava tudo naquela avenida. Aí eu indo na direção da banca de jornal, a mesma coisa. Ele me viu, aí ele passou com tudo. Quando ele me viu, ele deu a volta, tipo, no retorno e tava vindo. Quando ele tava vindo, eu fiz a mesma coisa. Mudei de calçada e passei pra outra calçada. Ele não desistiu. Aí eu fui na banca de jornal, ele veio na minha direção, parou a moto na frente da banca e eu comprando chip e tal. Aí fui andando e ele indo sem falar nada com a moto. Indo. Aí eu atravessei a rua. Aí não dava pra ele ia ter que fazer o retorno tudo de novo. Ele me esperou na ponta da favela. Aí eu cheguei, tipo, já perto de casa. Aí ele, você não vai falar comigo, não? Eu não vou desistir de falar com você. Não adianta você comprar chip. Eita, gente, não passei pó aqui. A maquiagem tá grudando. Não adianta você comprar chip, não adianta você mudar de casa, eu não vou desistir de você. Aí eu virei e falei assim, e sua mulher já tá fazendo pré-natal? Aí ele, nossa, cara, como que você é, né? Aí eu, pois é. E subi a rua, que era uma rua que não dava pra ele subir assim, sabe? Porque ele tava de moto, e entrei pra dentro de casa. Porque, tipo, a minha casa dava em duas ruas. A frente da casa e o fundo da casa. Aí, tipo, o fundo era já o lado da favela e a frente da casa era o portão, que era na rua normal. Só que aí eu fui por trás, entrei por trás, só pra ele não vir atrás. Porque, senão, minha filha, ele ia vir até o portão da minha casa. Continuação, filhas da história. E aí, gente, acabou que ele foi embora. Passou uns 2 meses, eu consegui achar o apartamento e tal. Ele não me mandou mensagem, ele não me ligou, nada. Foi eu achar o apartamento, ele descobriu que eu tava me mudando. Eu tava arrumando minhas coisas pra mudar e tal. Saí do emprego que eu tava, porque meu pai arrumou emprego pra mim perto do meu apartamento, que eu aluguei e tal. E aí ele descobriu isso e começou a me ligar, só que, tipo assim, eu tinha mudado de número e tudo. Então, na minha cabeça, eu nem lembrava mais, gente. Tipo, eu pensava nele direto e tal, mas eu evitava ao máximo saber dele. Descobri que a Larissa bateu numa menina, ela grávida, tá? Ela bateu numa menina que essa menina subiu na moto dele. Então, tipo assim, ele tava causando várias por aí. Só que eu descobri que eles não estavam mais juntos, tipo assim, não tinha um relacionamento, então ele tava ficando com outras meninas. E aí ele começou, tipo, beber muito, tipo, se afundar real, assim, sabe? Ele começou a entrar numa bad real e ele falava pra todo mundo. A minha mãe sabia quem era ele, só meu pai que não descobriu. Mas todo mundo sabia quem era eu, porque ele falava pra todo mundo que eu era a mulher dele. Porque, tipo, ele tinha muito medo de alguém da favela dar em cima de mim, ou enfim. Então, a favela toda sabia que ele gostava de mim, que ele era apaixonado por mim. Tipo, todo mundo falava que eu era a mulher da vida dele. E essa aluna da Larissa me odiava, óbvio, com razão. E aí, tipo, qualquer menina, ele começou a pegar várias meninas, começou a fazer várias merda. E aí ela metia do louco, batia nas meninas, ia atrás dele no baile. Só briga, gente. Tudo isso ela já com a barriguinha grande, tá? E aí passou esses 2 meses e tal. Aí me ligou, tipo, eu nem tchum, arrumando minhas coisas, catei o telefone. Alô? Por favor, não vai embora. Aí eu, quem é? É o Daniel, Vitória. Já me esqueceu? Aí eu, cara, o que tu quer? Já me esqueceu? Desse jeito, um andão ainda. Cara, eu não vou te responder isso. O que você quer? Eu te amo, Vitória. Tá bom? E? Cara, você vai embora, você vai me deixar aqui. Minha vida não tem sentido. E começou a falar um monte de coisa. Um monte. Eu simplesmente falei, tá bom. Quer saber? Não vou mais atender, nem que seja o Papa me ligando. Eu vou me mudar, você não vai saber onde eu moro. Então, assim, tá bom. Fala o que você quiser, pensa o que você quiser, porque ele começou a falar que eu amava ele, que eu tava indo só pra se afastar dele, começou a falar um monte de coisa.
Eu, tá bom, não vou mais discutir, sabe? Eu cansei de mandar você embora, cansei de discutir. Tá bom, Daniel, mais alguma coisa? Antes que eu me esqueça, né? Tu precisa de mais algo? Não. Só que eu te amo. Aí eu fiquei parada um tempo pensando. Aí eu fiquei, será que eu amo ele? Aí eu, tá bom, Daniel. Tchau. Se cuida. E que você amadureça. E seja um bom pai e um bom marido. Tchau. Aí antes dele falar, ai, que desliguei na cara dele. E foi isso. E aí ele continuou me ligando, mas eu não atendi mais. Me mudei. E foi tempo ao tempo, foi passando o tempo. Aí depois ela teve, era uma menina, ela teve a neném. E a neném foi criada praticamente pela avó, porque ela largava a menina. E ele também, um péssimo pai, continuou no erro, continuou na vida errada. E, tipo assim, passou 2 anos, em 2 anos ele me ligou, tipo, pelo menos uma vez no mês ele me ligava. Só que nisso eu conheci novas pessoas, me envolvi com outras pessoas, mas isso foi um caso à parte da minha vida, sabe? Tipo, eu amadureci, virei outra pessoa, totalmente diferente, e dou graças a Deus de não ter continuado. Graças a Deus, porque senão seria eu no lugar dela.